Olá pessoal, nossa aula de hoje é de geografia, certo? Hoje nós vamos falar sobre a divisão política do Brasil, certo? E o que é divisão política? Divisão política é como um país está dividido, né? E o nosso país, como ele está dividido, né? Como é que está hoje a divisão política do Brasil, certo? O Brasil hoje ele está dividido em 5 regiões, certo? Está dividido em 5 regiões. Dentro dessas regiões, nós temos 26 estados, certo? E também temos um Distrito Federal, certo? Então, é dessa forma que o Brasil está dividido politicamente hoje em 5 regiões, 26 estados e um Distrito Federal, ok? E essas regiões, porque é o seguinte, ó, as regiões, elas representam, digamos assim, um pedaço maior do território. Por quê? Porque dentro das regiões estão os estados, ok? E como essas regiões elas são divididas, né? Elas foram divididas por alguns aspectos que elas possuem. Primeiramente, né? Elas foram divididas pela diversidade natural, ok? Divididas pela diversidade natural. E o que é isso aqui, tio? Diversidade natural. Pessoal, é pelo tipo de natureza, né? Ou seja, pelo tipo de vegetação, pelo tipo de clima, né? Que cada região possui, né? Por exemplo, tem região que faz muito frio, enquanto outras está fazendo calor, né? Tem região que neva, né? Cai aquela nevezinha. Tem região que isso não acontece. Tem região que tem um determinado tipo de floresta, de mata. Já tem outras que não tem, né? Então, essa divisão de regiões ela foi feita baseada nesses aspectos. Outro fator que fez com que essas regiões fossem divididas foi o processo social, certo? E o que é o processo social, tio? O processo social é como essas pessoas que vivem nessas regiões, elas vivem os costumes, né? A cultura, a forma de se relacionar, né? Então, isso aí também foi levado em consideração. Outro fator que foi levado em consideração foi a rede de comunicações, ok? A rede de comunicações. Tio, e o que é a rede de comunicações? Pessoal, olha só, rede de comunicações, quando a gente fala em divisão política, a gente não está falando de telefonia, internet, não. A gente está falando de quê? De estradas, de ferrovias, né? De como essa região, os estados que estão dentro, eles conseguem fazer negócios, eles conseguem vender, comprar, entendeu? Como eles conseguem se comunicar de forma econômica, ok? Foi isso que fez com que as regiões fossem definidas dessa forma, ok? Vamos lá. Depois das regiões, né, vem os estados, né? O que eu quero que vocês entendam? Como é que funciona isso aqui? Isso aqui funciona da seguinte maneira, ó. Vamos imaginar que esse círculo aqui seja uma região, certo? Dentro dessa região,
vai ter outro círculo, certo? Que a gente pode chamar de estados. Então, dentro de uma região tem os estados, certo? E dentro dos estados tem os municípios. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Região, certo? Aqui o pretinho são os estados e aqui o vermelhinho, os municípios. Então, isso quer dizer o quê? Que dentro de uma região estão os estados e dentro dos estados estão os municípios, né? E a gente ainda poderia colocar mais um círculo aqui e dizer que dentro dos municípios estão os bairros, né? Então, olha só como é que funciona. Dentro de uma região tem os estados, dentro dos estados os municípios e dentro dos municípios os bairros. Esses bairros também, em algumas cidades, pessoal, eles são conhecidos como distritos. Então, cidades e municípios é a mesma coisa, certo? Outra coisa que eu quero passar para vocês nessa aula. Olha só. Quando vocês forem ver um mapa, certo? Se vocês tiverem lá um mapa de algum lugar, certo? Vocês vão ver o seguinte. Entre um estado e outro, entre uma cidade e outra, entre um país e outro, existe lá uma risquinha fazendo a separação, ok? Existe lá uma risquinha fazendo a separação para dizer para você que ali é uma coisa e depois daquela linhazinha é outra coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Entre um país e outro, entre um estado e outro e entre um município e outro, aquela risquinha que faz a divisão, ela recebe um nome diferente. Se a gente estiver falando de países, o nome daquela risquinha é fronteira, certo? Se a gente estiver falando, certo, de estados, certo? O nome daquela risquinha é divisa, certo? Se a gente estiver falando de municípios, o nome daquela risquinha passa a ser limite, ok? Então, essa risquinha aqui que separa os estados, os municípios, né, as cidades e os países, elas recebem nomes diferentes. Vou repetir aqui mais uma vez. Se essa risquinha estiver representando a divisão entre dois países, o nome dela é fronteira. Se ela estiver separando dois estados, o nome dela é divisa. Se ela estiver separando dois municípios ou duas cidades, que é a mesma coisa, o nome dela é limite, certo? Aqui nós temos o limite entre Fortaleza e Caucaia, entre Fortaleza e Maracanaú, entre Fortaleza e Maranguape. Mas nós temos também a divisa entre o estado do Ceará e o estado de Pernambuco, entre o estado do Ceará e o estado do Piauí, entre o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte, certo? E lá no fim nós temos a fronteira entre o Brasil e a Argentina, entre o Brasil e o Paraguai, entre o Brasil e o Uruguai, entre o Brasil e a Guiana Francesa. Então, quando se fala de países, o nome é fronteira. E por que o senhor está dizendo isso, tio? Porque o livro de vocês, ele já traz essa nomenclatura aqui. Então, é importante que vocês saibam do que a questão está falando quando você se deparar com ela, certo? Outra coisa que nós vamos precisar aqui para resolver as nossas questões, certo? Nós vamos precisar ter um conhecimento
sobre a Rosa dos Ventos. Por quê? Porque o livro comumente ele pergunta quais os países que estão a sudoeste do Brasil, que estão a nordeste do Brasil, que estão a noroeste. Se você não conhecer a Rosa dos Ventos, você começa a ter dificuldades, certo? Então a Rosa dos Ventos é o seguinte: você começa a fazer a Rosa dos Ventos assim. Você faz uma cruz, aqui dentro você faz um X, e aí você começa a ligar os pontos, ok? Começa a ligar todos os pontinhos, e aí você consegue fazer a sua Rosa dos Ventos. Vamos lá. Aqui, ó, os primeiros 4 pontos, ok? Ó, 4 pontinhos, as 4 pontas. Essas 4 pontas aqui, uma primeira, a de cima aqui eu vou chamar de norte, ok? Isso aqui a gente até já viu um pouco. Embaixo, sul. Do meu lado direito está o leste, ok? Do meu lado esquerdo está o oeste, certo? Isso aqui são o que a gente chama de pontos cardeais, né? Mas só eles não são suficientes para resolver os nossos problemas nessas questões. Nós vamos precisar, além dos pontos cardeais, nós também vamos precisar dos pontos colaterais, certo? Então os colaterais. Vamos fazer os colaterais. Aqui desse lado, como se fosse aqui esse meio, eu tenho noroeste, certo? Aqui, ó, desse outro lado, eu tenho nordeste, certo? Aqui, nesse ladinho, eu tenho sudoeste. E aqui desse outro, eu tenho sudeste. Ok? Esses são os pontos colaterais. Deixa eu ver como é que eu uso isso aqui dentro de um mapa, para me saber onde é que está as coisas que eu estou procurando. É simples, pessoal. Você posiciona mentalmente a Rosa dos Ventos como se ela estivesse no centro do mapa que você tem, certo? Então, o que tiver na parte de cima do seu mapa será o norte, embaixo o sul e assim sucessivamente, ok? É dessa forma que vocês vão trabalhar com a Rosa dos Ventos. Pessoal, outra coisa. Existe um órgão, certo? Um órgão do governo que ele é responsável por coletar os dados dessas regiões, certo? O nome desse órgão é IBGE, né? Na verdade, IBGE são as siglas que que dão início aos nomes do órgão. Na verdade, trata-se do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Certo? Então, o Izinho aqui de Instituto, o B de Brasileiro, o G de Geografia e o E de Estatística, ok? Esse é o órgão responsável por coletar quantas pessoas existem no Brasil, quantas pessoas vivem em cada região, quantas pessoas trabalham na indústria, quantas estão no comércio, quantos são aposentados, quantos são desempregados, quantos estão trabalhando. Então, esse órgão IBGE é o responsável por coletar todos esses dados. Pessoal, agora vamos falar um pouco da nossa região, certo?
Nós moramos no estado do Ceará, certo? O estado do Ceará, ele está numa região chamada região Nordeste, certo? O Ceará pertence à região Nordeste. Lembra lá do exemplo da bolinha? A região, dentro da região estão os estados, então dentro da região Nordeste está o estado do Ceará, certo? Mas dentro da região Nordeste não tem só o estado do Ceará. A região Nordeste ela é composta por 9 estados. A gente vai ver a região Nordeste na nossa próxima atividade. Aqui é só uma pincelada, né? Lá tem o estado de Alagoas, certo? E o estado de Alagoas, todo estado, ele tem uma capital, certo? Deixa eu ver o que é a capital. Capital é como se fosse a cidade mais importante dentro daquele estado, certo? No estado de Alagoas, a capital é Maceió, certo? É Maceió e é representado pela sigla MA. Ok? Aliás, desculpa, pessoal. É representado pela sigla AL, de Alagoas. Outro estado que tem dentro, o estado da Bahia, certo? O estado da Bahia tem como capital Salvador, certo? E é representado pela sigla BA, certo? Nós também temos o estado do Ceará, ok? Ceará, como nós sabemos, a capital do Ceará é Fortaleza, não é isso? Fortaleza. E é representado pela sigla CE. Nós também temos, além do estado do Ceará, na região Nordeste, o estado do Maranhão. Ok? Maranhão tem como capital a cidade de São Luís, certo? E o Maranhão é representado pela sigla MA. Além do Maranhão, nós também temos o estado da Paraíba, certo? Paraíba tem como capital a cidade de João Pessoa, ok? E é representado pela sigla PB, certo? Vou apagar aqui para continuar com os estados. Nós também temos, além desses estados que nós já vimos, o estado do Pernambuco. Pernambuco, né, que tem como sua capital Recife, né, e é representado pela sigla PE. Nós também temos aqui nossos vizinhos, o estado do Piauí, né? Piauí, cuja capital é Teresina e é representado pela sigla PI, certo? Além disso, nós temos o estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte também tem sua capital. A capital do Rio Grande do Norte é Natal, certo? E ele é representado pela sigla RN, ok?
E, por último, o nono estado, né? Que é o estado do Sergipe. Né? Todos esses são nossos vizinhos. E o Sergipe tem como capital a cidade de Aracaju, ok? E é representado pela sigla SE, ok? Então, estes são os estados que estão dentro da região Nordeste, certo? Que é a região a qual o estado do Ceará faz parte, né? Que a capital do Ceará é Fortaleza, né? A cidade de Fortaleza, e é o lugar onde nós vivemos, né? Então, pessoal, essa é a nossa aula de divisão política do Brasil, certo? Eu quero que vocês vão até o livro de geografia, façam a leitura do texto, as atividades. Essas atividades e esse texto de apoio estão começando a página 49, vai até a página 53, e no caderno de atividades vocês vão fazer a página 136 e a metade da 137. Fique com Deus, forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!